Irmãos, o momento de culto é um dos melhores momentos para a igreja se sentir como um corpo, né? Quando Jesus disse lá, no mundo tereis tribulação, Jesus não disse, no mundo vivereis em tribulação. Jesus disse assim, vez por outra vai pintar uma crisezinha aí no negócio, né? Na vida. E é nessas fases que a igreja faz uma diferença tremenda. É quando a tribulação chega, é bom estar na igreja e ter a igreja para caminhar junto. Eu confesso aos irmãos que eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a igreja de Jesus. Não porque eu sou pastor, porque eu cresci dentro dela. Ela que fortalece e dá esperança. Eu quero desafiar você a amar e a se envolver com a igreja de Jesus. Falando em amor, eu quero pensar com você sobre movidos pelo amor do Pai. 2 Coríntios 5, de 14 a 20. Pela manhã eu falei sobre princípios de Deus para a vida em comunidade. Talvez alguns possam até dizer assim, nossa, uma mensagem dura. Foi dura mesmo, difícil até para mim, porque é o grande desafio para a gente viver aquilo ali. Mas não dá para viver nenhuma proposta do reino de Deus se não for pelo movimento do amor de Deus em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, ele disse assim: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações através de Cristo Jesus. Então quem é crente, quem entregou sua vida a Jesus, já tem o amor de Deus. Eu não tenho mais que você, né? Isso é bíblico. Então quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você recebe a presença do Espírito Santo, que é definida por Paulo na teologia paulina como o amor de Deus em nós. E esse mesmo apóstolo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, e partindo desse texto eu quero ver com você sobre esse amor que nos coloca em movimento. Quero falar um pouquinho sobre isso. Nós vivemos uma religião muito estática, uma religião onde você vai e fica na presença de Deus como um balde de boca aberta, esperando as bênçãos de Deus. Mas na verdade, meus queridos irmãos e amigos, o amor de Deus, ele é uma mola propulsora. Quando o amor de Deus está em nós, este amor nos leva em 3 direções diferentes que eu quero falar com você nessa noite. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios e falando do seu ministério, ele diz assim, no versículo 14 até o 20: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda, irmãos, que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não mais o conhecemos desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na vida dessa pessoa. Mas, diz Paulo, todas as coisas provêm de Deus. Irmãos, olha só essa frase. Só dessa frase dá para ficar aqui conversando um monte. Todas as coisas provêm de Deus. Ele não está dizendo se são coisas boas ou ruins, né? Está dizendo todas as coisas. Que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo
e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O texto é prático. Paulo fala sobre o mover do amor de Jesus na sua vida. E ele deixa esta visão no texto, de que o amor de Deus, através de Jesus nele, colocou a vida dele em movimento em 3 direções. Primeira direção: o amor do Pai nos coloca em movimento em direção ao centro, ao equilíbrio. Versículo 14, só para você entender, quando ele diz assim, o amor de Cristo nos constrange, a palavra constranger no grego significa impelir a algum lugar. Significa, tem 2 sentidos a palavra no grego, significa juntar. A palavra de Cristo nos junta, a palavra de Cristo nos une, a palavra de Cristo nos agrega, mas esta mesma palavra que nos junta, é esta palavra, este amor, o mesmo amor que nos une, é o amor que nos impele a ir. Para nós, na língua portuguesa, a palavra constranger pode ter aquela ideia, aquele sentido de você ficar um tanto que quanto envergonhado, constrangido diante de uma situação. Nossa, fiquei constrangido diante de tudo isso. Mas para o leitor original, significava assim, Paulo dizendo, o amor de Cristo me empurra, me leva, me conduz, me mobiliza. E quando Paulo fala isso no verso 14, ele está se reportando ao verso 13. E é interessante o verso 13, irmãos, porque Paulo diz assim: porque se enlouquecemos, aí doutora, isso é para você, viu? Se enlouquecemos, se perdemos a sanidade, é para Deus. Eu fiquei lendo esse texto e pensando, meus irmãos, como é que Deus é engraçado? Porque ele pega a mente de um apóstolo e diz assim: se nós perdemos a linha, se nós surtamos pelo poder do amor de Deus, se nós, por Deus, perdemos todo o equilíbrio, até é justificável, porque ele diz assim: eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, porque para Deus não existe loucura e sanidade, existem pessoas que se rendem ao amor dele e são levadas a fazer coisas que você não entende. Mas o texto não para aí. Paulo diz assim: se enlouquecemos, é para Deus. E ele está falando dele. E ele diz assim: porém, se conservamos o juízo, é para vocês. O termo, a expressão de Paulo, nos leva a entender que o amor de Cristo nos mantém afastados dos extremos da insanidade. O amor de Cristo nos coloca dentro do juízo. O amor de Cristo nos coloca dentro do equilíbrio. O amor de Cristo, meus irmãos, se nós não pensarmos assim, não faz sentido. O amor de Cristo equilibra as nossas emoções. Por quê? Porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos Deus, através de Cristo, dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu faço parte do mundo, Deus me amou. E Deus me amou tanto, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, que Ele provou o seu amor por mim. E Ele mandou o seu Filho antes que eu nascesse. Isso é prova de amor, meus irmãos. É isso que deve dar equilíbrio às nossas emoções, até porque as nossas emoções são movidas muito por essa grande expectativa de saber se somos amados de verdade. Irmãos, a grande luta do ser humano é saber se é amado. E nós estamos o tempo todo tentando descobrir se as pessoas nos amam. A gente quer saber se papai nos ama, se mamãe nos ama, se marido nos ama, se esposa nos ama, se pastor nos ama, se os irmãos nos amam.
É uma necessidade, uma carência que temos de saber se os outros nos amam, porque nós somente conseguiremos ter equilíbrio se os outros nos amarem. Sabe qual é o segredo da vida? O segredo da vida começa quando você se ama. Porque quando você se ama, mesmo que os outros não te amem, você já tem uma razão para viver, para se cuidar, para viver com alegria e com esperança, porque você se ama. Mas se você tem crises com o seu amor próprio, como é que você pode amar a Deus acima de todas as coisas se você não ama a você mesmo? Mas esse amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações como prova de que nós somos objeto da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Deus nos ama, isso basta. E Ele não vai provar que nos ama, Ele já provou em Cristo Jesus. E esse amor, quando é recebido por nós, quando nós cremos que Deus nos ama, meus irmãos, as nossas emoções equilibram, pelo menos começam a equilibrar. Porque o mundo pode nos odiar, como odiou Jesus Cristo. Sabe o que, irmãos, eu gosto? Eu tenho muita vontade de sentar um dia com Jesus e conversar com Ele e dizer assim: Jesus, eu te admirava só por uma coisa. Se o Senhor não tivesse morrido na cruz, só pelo fato da maneira como o Senhor convivia com as pessoas, eu já te admirava. A maneira como Ele, diz o texto bíblico de João capítulo 13, amou os discípulos até o fim. E no meio daqueles discípulos estava Judas, que o trairia. Ele amou Judas. Como é que você consegue amar uma pessoa que você sabe que vai te trair? Você tem convicção, porque Deus falou ao seu coração: vai te trair. Sabe qual é a nossa reação? Diante da vida, diante das inseguranças, é esquiva. É fuga. Porque ninguém quer ser traído. Então, antes que traiam a minha confiança, eu rapo fora. Mas o texto está dizendo, meus irmãos, que Deus nos amou. Mesmo que nós tenhamos traído a confiança dele, ele já nos amou. Mesmo que você tenha levado Deus na brincadeira, ele te amou. Mesmo que você tenha desconsiderado a Deus, Ele já te amou. Mesmo que você vire as costas para Deus, Ele já te amou. Por isso Deus não vai mudar se você não quiser amá-lo, porque Ele é amor. Ele ama. Ele não consegue odiar. Ele não vive na nossa ambivalência entre amor e ódio, nesses sentimentos que nos jogam para as duas pontas da existência. Nós não vivemos assim. Deus não vive assim. Nós vivemos, mas Deus não. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, Jesus vai gradativamente equilibrando as nossas emoções, meus irmãos. O amor de Cristo, ele nos coloca em movimento em direção ao centro. Ele ajuda a equilibrar as emoções, ajuda a equilibrar as reações diante dos problemas e ajuda a equilibrar as experiências. O amor de Cristo em nós, diz Paulo, ele me leva não para a loucura, porque para Deus, até porque seria justificável, porque Deus aceita. Mas ele diz assim: por amor de vocês eu mantenho o equilíbrio. Olha que coisa linda, irmãos. Tem pessoas que falam assim: o importante é ter experiência com Deus. E os outros? Os outros? Preciso de equilíbrio. Eu preciso de um equilíbrio que justifique as minhas experiências com Deus. E aí Paulo diz assim: o amor de Cristo me constrange a manter o juízo, me impulsiona a manter o juízo. Segunda direção, o amor do Pai me coloca ou nos coloca em movimento em direção a Cristo. E aí Paulo diz assim, no versículos seguintes, versículo 15, versículo, 16, 17, ele diz assim, acompanhe no texto. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos Cristo desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
O amor do Pai em nós nos coloca em movimento em direção a Jesus. O que Paulo está dizendo no versículo 16? Olha só o que ele diz. Ele diz assim: daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos Cristo mais segundo a carne. Ou seja, o nível de conhecimento de Paulo mudou sobre Cristo. Olha que coisa interessante. Ele diz o seguinte, ó: eu conhecia Cristo segundo a história. Porque quando Paulo se converteu, Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado, e a pregação estava rolando solto na região, pregação do Cristo ressurreto. Ele ouviu, ele soube da história de Jesus, ele conviveu com os discípulos, ele andou com os discípulos e ele aprendeu a conhecer Cristo segundo a carne, a historinha sobre Jesus. Ele andou na EBD Batista. Só que um dia, meus irmãos, Paulo passou do nível do conhecimento intelectual de Cristo para o nível do conhecimento existencial, simbiótico. Sabe por quê? A palavra que aparece aqui, o verbo conhecer, é o mesmo usado, ouça isso, para falar sobre Maria, quando teve a sua gestação de Jesus. Quando diz o anjo lá que Maria ainda não havia conhecido a José, Maria ainda não havia tido relação sexual com José, Maria ainda era virgem, ele não havia conhecido José, ou seja, José ainda não havia entrado em Maria, e mesmo assim ela ficou grávida. É o mesmo verbo, conhecer. Então o que Paulo diz? Eu conhecia Cristo intelectualmente, mas agora Cristo entrou na minha vida e eu conheço Cristo de maneira diferente. Cristo entrou em mim. É inegável que eu agora tenho um outro conhecimento de Cristo. E esse outro conhecimento de Cristo me leva a conhecer as pessoas de forma diferente. Pois ele diz assim no verso: daqui por diante a ninguém mais eu conheço segundo a carne. O olhar de Paulo passou a ser um olhar espiritual, meus irmãos. Paulo, quando olhava para outra pessoa, e isso aqui a gente precisa aprender como igreja e como crente em Jesus. Quando Paulo olhava para outra pessoa, ele via duas coisas. Ou ele via um incrédulo, ou ele via um crente. Não importa se era mal ou se era bom, ele via ou um incrédulo ou um crente. Se era um incrédulo, ele ia pregar o evangelho. Se era um crente, ele ia edificar. Fechou. Por quê? Porque ele já não conhecia mais as pessoas segundo a carne. A visão de Paulo era espiritual. E o que nós fazemos? Nós colocamos as pessoas numa escala de valores. Aquele ali, ele é incrédulo, mas pelo menos ele não mexe com o pai de santo. E qual a diferença, meus irmãos? Aquele ali, ele é incrédulo, mas pelo menos ele não mexe com bruxaria. Mas qual a diferença? Aquele ali, ele é incrédulo, mas pelo menos paga as contas em dia. Qual a diferença, meus irmãos? Agora, aquele ali é crente. Mas não é tão bom. Mas aquele ali é crente, mas aquele ali é bom. Aquele ali é crente. Aí nós começamos a colocar as pessoas numa escala de valores. E nós perdemos a paz, porque nós definimos as pessoas por uma escala diferente da de Jesus. Paulo diz assim: eu não conheço mais as pessoas desse modo, porque da mesma maneira que eu conheço a Cristo, eu agora passo a conhecer as pessoas, porque eu vejo as pessoas não mais pela carne, e ele poderia dizer: eu vejo pelo Espírito. O amor do Pai nos coloca em movimento em direção a Cristo, porque Cristo nos faz ver a vida de forma diferente. Pela manhã eu falei sobre aquele texto do tapa na cara, né? Se te baterem no teu rosto, no lado direito, já resolve logo o processo, já vira logo do esquerdo e manda bater, porque assim já bate. Quem quer bater, irmãos, quem quer bater, não se satisfaz em bater uma vez. Você já percebeu? Então, se vão bater na sua face direita, já vira logo à esquerda, porque você já apanha de uma vez só, cura de uma vez só, não fica apanhando de picadinho. E pela manhã eu disse o seguinte, que nós temos a tendência de cobrar os nossos direitos. Quando eu falei sobre o princípio da capa, se pedirem a tua capa e se ganharem na justiça um direito contra você, diz o texto, paga o direito e não dá só o que você perdeu, dá além do que você perdeu, para que você mostre que você é meu discípulo. E pela manhã eu falei sobre andar a segunda milha. Irmãos, como é que nós vamos virar o rosto para apanhar de novo?
Como é que nós vamos entregar mais do que cobraram de nós? Como é que nós vamos andar além daquilo que pediram, se nós não formos movidos por algo interior a nós? Não tem graça, não se justifica. Mas quando nós somos levados em direção a Cristo, diz Paulo no versículo 15, nós não vivemos mais para nós mesmos. Por quê? Porque agora nós vivemos para Cristo. Nós somos movidos em direção a Cristo porque temos um novo conhecimento. Mas também nós somos movidos em direção a Cristo porque temos um novo envolvimento. Agora nós somos uma nova criatura. E aí, meus irmãos, é que vem a minha tese. Tudo que é barganhado é falso. Eu lembro que eu estava em São Paulo e um empresário me procurou e disse assim: Pastor Samuel, eu conheço o senhor e eu queria lhe entregar um presente. Eu acho que eu já contei isso aqui. Qual é o presente? Eu tenho um rebanho com 50 ovelhas para o senhor cuidar. Olha que bonito. Uma igreja com cadeira, teclado, bateria, guitarra, salão e 50 ovelhas. Eu falei: que negócio é esse? Ele disse assim: olha, o pastor vendeu a igreja para mim. Ele me devia 9 mil reais, porque a igreja funciona. Olha só, irmãos, a baixaria. Ele me devia 9 mil reais porque a igreja dele estava no meu salão. E o pastor, um caloteiro de marca maior. E eu pressionei o pastor a sair com a igreja. Ele disse assim: olha, eu não tenho para onde ir com esse pessoal. Faz assim, me dá 9 mil reais, fica com a igreja que eu vou embora. Esse empresário que não é crente, por sinal, alcoólatra de uísque, aquele cara que bebe uísque até travar, ele falou para mim: pastor, eu que não sou crente, fiquei indignado, coloquei 9 mil reais na mão dele e mandei ele sair da minha frente. Só que agora eu estou com uma igreja, 50 pessoas dentro, eu não sei o que fazer. Quase que eu falei para ele: se converte, faz teologia e vai cuidar do povo, pra você largar a mão. Irmãos, eu fui para lá, era um pessoal de uma Assembleia de Deus, e eu mantive a minha igreja, avisei a minha igreja: irmãos, eu vou fazer uma transição para alguém cuidar daquele povo, eu não vou deixar aquelas ovelhas sozinhas. Mesmo que a igreja me mandasse embora, irmãos, para mim prioridade é o rebanho. Peguei aquelas 50 ovelhas e disse para eles assim: irmãos, eu não sou pentecostal. Às vezes acham que eu sou pentecostal, mas eu não sou pentecostal. Né? No passado tinha uma música que dizia assim: eu sou pentecostal, eu já canto o contrário, não sou pentecostal, não sou pentecostal, né? E eu cheguei e disse para ele assim: eu não sou pentecostal, eu sou pastor batista tradicional, mas como eu sou meio alegrinho, eu vou ficar com vocês aqui para ajudar vocês a encontrar um pastor que cuide de vocês. Segundo culto, fez assim, frequência. E eu lá, canta louvor e prega a palavra, e a frequência, tem, umas 4 pessoas. Eu chamei meu irmão e falei assim: o que está acontecendo aqui? Pô, tá certo que eu não sou pentecostal, mas também não sou tão fraquinho assim, né? Eu tenho um poderzinho mais ou menos. Então, o que está acontecendo? Cadê o povo? Não é, pastor, é que o senhor cortou a cesta básica. Eu? É. Aí me mostraram um cartão com vários quadradinhos e assim: se a família participasse de pelo menos 3 cultos de domingo no mês, tinha direito a uma cesta básica. Se faltasse, perdia o direito da cesta básica. Acabou a cesta básica, acabou a presença do povo na igreja, irmãos. Vocês entenderam? O que Paulo diz? Eu tenho dentro de mim um amor que não deixa eu afastar-me da igreja. Porque brigaram comigo, porque não gostam de mim, porque falaram isso. Irmão, isso é bobeirinha. Existe dentro de mim um amor que me leva para a igreja, que me leva para o mundo para fazer missões. E existe algo dentro de mim que me incomoda, como eu disse para uma irmã hoje de manhã: irmã, nós precisamos ter uma paz irritante. Ela disse assim: mas o que é paz irritante? Aquela paz que incomoda os outros, que os outros ficam perguntando assim: como é que você consegue ficar em paz diante de um marido chato desse? Como é que você consegue ter paz diante de uma empresa ruim dessa? Como é que você consegue ter paz diante de um mundo justo deste? É uma paz irritante. É como aquela piada que perguntaram para o rapaz assim, né? O cara disse: fiquei sabendo que sua sogra não passou muito bem, ela está mal? Não, pode ficar tranquilo que minha sogra tem uma saúde irritante, não fica doente e não morre nunca. Talvez, meus irmãos, nós precisássemos dizer para as pessoas: eu tenho uma paz que irrita os outros. As pessoas ficam incomodadas com a minha paz. Mas sabe que
como é que essa paz vem para nós? É por Cristo. Não é porque você frequenta a igreja, você é filho de crente, filho disso, filho daquilo. Não, irmãos, é porque você tem Cristo. Paulo disse assim: eu sou uma nova pessoa, Cristo está em mim. Ou seja, o amor do Pai, ele nos coloca em movimento em direção a Cristo. Ele nos leva para perto de Cristo. Nós somos impelidos em direção a Ele, porque sabemos que Ele traz nova vida. Não é a igreja em si, mas é Cristo. É Cristo que nos faz viver como uma nova pessoa. É Cristo que perdoa os nossos pecados. É Cristo que nos fortalece. É Cristo que nos ajuda. É Cristo que nos glorifica. É Cristo que nos ressuscita. É Cristo que vai nos colocar na presença do Pai. Meus irmãos, é Cristo. O amor do Pai nos coloca em uma terceira direção. O amor do Pai nos coloca em movimento, em direção ao próximo. E Paulo diz assim, versículo 18: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e agora vem, irmãos, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Versículo 19. Aí versículo 20 ele diz: de sorte que nós somos embaixadores por Cristo, como se de Deus por nós vos exortasse, rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Resumo, irmãos, diz o texto que Deus é o autor de tudo, versículo 18. Todas as coisas provêm de Deus. Deus é o autor de todas as coisas. Segundo, Ele nos reconciliou. Primeiro, Ele nos reconcilia. É Ele que providenciou a salvação. Ele nos reconcilia. Mas diz o texto, Ele não só nos reconcilia, Ele nos dá um ministério na mão. E é o ministério da reconciliação. Nós recebemos uma palavra que é uma palavra de reconciliação. E aqui no texto, quando ele diz que ele nos encarregou da palavra da reconciliação, versículo 19, ele não está dizendo que é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de reconciliação. Portanto, meus irmãos, o amor do Pai nos faz olhar para o próximo com um olhar de misericórdia e compaixão, nunca com um olhar de pena e condenação. Eu olho para o próximo e eu tenho que ter misericórdia, compaixão, ter esperança, dizer, essa figura não presta para mim, mas para Deus presta. Porque Deus pega um vaso imprestável, as coisas loucas desse mundo, aquilo que o mundo não dá valor, uma pessoa que pecou muito, Deus pega uma pessoa que errou muito na vida, e Ele transforma num homem de Deus, numa mulher de Deus, porque Deus gosta de consertar vasos quebrados. Até para que nada em nós justifique a nossa salvação e restauração. Mas o que Paulo diz? Olha, esse amor do Pai em mim me coloca em movimento em direção ao próximo. Porque eu olho para o próximo e vejo que o próximo precisa de reconciliação com Deus. É com Deus, meus irmãos. E aí Paulo termina esse bloco de pensamento quando ele diz assim: rogo-vos. Sabe o que significa a palavra rogo-vos? E quando eu li essa palavra rogo-vos, eu fiquei pensando em você olhando para uma pessoa que você ama muito, dizendo assim, por favor, não faz isso. Paulo está dizendo, eu rogo, eu imploro que vocês se reconciliem com Deus. Porque quando estamos reconciliados com Deus, nós conseguimos perdoar. Quando estamos reconciliados com Deus, nós encontramos forças para subir os montes. Quando estamos reconciliados com Deus, nós encontramos sentido para a vida, porque Deus é vida. Quando nós estamos reconciliados com Deus, nós conseguimos estar bem com os outros. Precisamos disso, reconciliação com Deus. E é interessante, o nosso relacionamento com Deus, ele é sempre bipolar. Eu não sei se os jovens vivem isso, os adolescentes, mas eu vivia muito isso na adolescência. Domingo era o dia de Deus. Quarta-feira, meio de semana, Deus já tinha ficado para esperar. Deus falava assim, domingo eu te pego, Samuel. É muita
presença de Deus e depois pouca presença de Deus. É muito envolvimento com Deus, depois pouco envolvimento com Deus. E essa bipolaridade espiritual, ela vai levando a gente num desequilíbrio tremendo. E Paulo vai dizendo, olha, eu vivia isso porque eu conhecia Deus por ouvir falar, mas agora eu vi Deus em meio às minhas lutas, aos meus problemas. Eu passei a experimentar Deus porque eu me rendi a Jesus Cristo. Agora eu tenho... Cristo entrou em mim, e porque Cristo entrou em mim, eu não consigo mais me conter. Eu preciso dizer para as pessoas, reconciliai-vos com Deus. O que geralmente a gente faz? Você precisa ir para a igreja. Se você for para a igreja, a sua vida vai mudar. Aí a pessoa vem para a igreja e ela percebe que dentro da igreja tem muita gente com a vida pior do que aqueles que estão lá fora. Você tem que dizer para as pessoas, você precisa se reconciliar com Deus. Não importa para que igreja ela vá. Se Deus entrar na vida dela, ela vai saber que igreja ela deve ir. Até porque nós não somos a única igreja que vai levar as pessoas para o céu. Até porque nós não levamos ninguém para o céu. O amor do Pai nos faz olhar para o próximo e entender que o próximo precisa de Deus da mesma forma que nós precisamos de Deus. Porque o buraco que há em nós é do tamanho de Deus. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que se estamos indo em direções opostas ao centro, se estamos indo em direções opostas ao equilíbrio, a Cristo e ao próximo, se estamos vivendo nos polos, se somos muito legalistas ou se somos muito fundamentados só na graça, precisamos encontrar o equilíbrio, meus irmãos. Se nós não andamos em direção a Cristo, precisamos voltar para a direção a Cristo. Não, mas eu gosto da Igreja Batista. Você pode gostar até do Centro Espírita. Eu sempre digo, meus irmãos, que gostar é uma coisa séria. É seríssimo. Você vai dizer para uma pessoa que gosta de crack que crack não é bom? Não é bom para você que não gosta, mas para quem gosta é bom. Você vai dizer para uma pessoa que assistir briga de galo não é bom? Para você que não gosta não é bom, mas para quem gosta é bom. E por aí afora. Então não é eu gosto. É eu estou na igreja. Eu sou igreja porque Cristo está em mim. Eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da minha história, porque nele vai se convergindo todas as questões da minha própria história. E quando Cristo está em mim, eu preciso olhar para o próximo com outro olhar. Por isso, meus irmãos, se estamos indo em direções opostas ao equilíbrio, a Cristo e ao próximo, se temos a tendência de nos afastarmos do próximo, porque não gostamos do próximo, porque discordamos do próximo, porque brigamos com o próximo, precisamos voltar para Deus, não é para o próximo. Porque Deus nos coloca com um amor que quebra todas as barreiras. Precisamos recorrer ao amor do Pai que está em Cristo Jesus. Amém? Talvez você esteja lutando com as direções as quais você está andando. Então eu quero deixar esta palavra com você, dizendo que Paulo diz assim: o amor de Cristo me impele a ir em direção ao centro e não aos polos. O amor de Cristo me impele a ir a Ele mesmo. Se eu tenho Cristo, eu quero Cristo. E o amor de Cristo me impele em direção ao próximo. Porque todo aquele que tem Jesus no coração não pensa em vingança, não pensa em retaliação, não tem maldade no coração. A maldade até vem, mas tem o controle. Todo aquele que tem Cristo no coração olha para o próximo e vê o próximo como oportunidade de reconciliação com Deus. Feche os seus olhos. Talvez você esteja lutando com as suas questões de vida, questões espirituais. Quando Paulo disse, o amor de Cristo me impulsiona, me empurra, me leva, você percebe que não há nenhuma cobrança nisso. Se Cristo está no seu coração, você vai querer buscar o centro. Se Cristo está no coração, você vai se incomodar com os polos.
Você vai buscar o centro, o equilíbrio. Você vai ser uma pessoa graciosa, mas vai ser uma pessoa justa. Você não vai ser só aquela pessoa que passa a mão nos problemas, mas você vai ser aquela pessoa que, quando precisa exortar, exorta. Você vai ter equilíbrio nas suas emoções, porque o amor de Cristo nos constrange, nos leva para o centro. Disse Paulo: eu poderia até enlouquecer por Deus, não teria problema, porque Deus me amaria do mesmo jeito, mas por amor de vós eu busco o equilíbrio. Mas talvez você esteja lutando também com a sua direção, e a sua direção seja você mesmo, seja a sua igreja, seu pastor. Mas nessa noite você tem que dizer: Deus, eu preciso que o amor de Cristo me leve para Cristo, porque Ele morreu para nos ter perto dEle. Ele ressuscitou para ficar perto da gente. Talvez você diga: Deus, eu preciso que o amor de Cristo no meu coração me leve para perto do meu próximo, porque o mandamento diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Talvez você precise dizer ao seu coração, dizer a Deus: Deus, enche o meu coração com o teu amor, para que eu vá em direção do próximo, não com condenação, com acusação, expoliação dos bens do próximo. Que eu não vá em direção ao próximo para me aproveitar, somente me beneficiar, usar o próximo para me abençoar. Não, Senhor, eu quero ir em direção ao próximo para servir como veículo de reconciliação. Você pode dizer isso, e eu não vou nem fazer um apelo. Eu vou pedir que o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra no seu coração. Que o amor de Deus seja o grande motivador na sua vida. E você saia daqui nessa noite dizendo: Deus, eu quero voltar à igreja porque eu amo Jesus. Eu quero perdoar o ofensor porque eu amo a Jesus. Eu quero ajudar o caído porque eu amo a Jesus. Eu quero me consagrar à obra do ministério porque eu amo a Jesus. Eu quero me consagrar com missões porque eu amo a Jesus. É porque eu amo a Jesus que eu quero dedicar a minha vida e abrir mão dos meus sonhos porque eu amo a Jesus, dos meus bens porque eu amo a Jesus. E certamente, se assim fizermos, este amor vai exalar nas nossas palavras, nos nossos gestos, no nosso futuro. O amor de Cristo me leva até o trono do Pai. Com seus olhos fechados em oração, converse com Deus um pouquinho. Talvez você esteja afastado da igreja porque você, lá na sua igreja, você teve dificuldades. Agora esqueça a igreja. Olhe para o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele morrendo por você, Ele te amando, ressuscitando por você. Talvez você esteja vivendo como amigo da igreja. Eu gosto da igreja batista, eu gosto do pastor, gosto das pessoas. Mas nessa noite Deus está dizendo: não adianta você estar dentro de uma igreja se Cristo não estiver dentro de você. Mas nessa noite você pode dizer: Deus, eu entrego minha vida para que Jesus entre em mim. E faça como disse Paulo: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Diga: Deus, se você quer isso, repita essa oração aí no seu coração. Diga: Senhor Deus, no nome de Jesus, eu imploro que o Senhor derrame no meu coração o teu amor, para que eu seja uma outra pessoa, uma nova pessoa,
uma pessoa que não faz as coisas por obrigação, uma pessoa que não faz as coisas por manipulação de massa, uma pessoa que não faz as coisas por interesse, mas uma pessoa que se aproxima do Senhor apenas porque ama e quer te servir apenas porque ama. Diga isso: Deus, no nome de Jesus, nesta noite eu entrego o meu coração a Jesus Cristo. Se você já é crente, diga: Deus, nesta noite eu peço que o Senhor visite o meu coração com este amor que me leva para o centro. Eu estou descontrolado, eu quero o centro, eu quero equilíbrio. Que esse amor me leve para Cristo e esse amor me leve para o próximo. Eu quero amar gente, amar pessoas. Eu quero ser útil nas tuas mãos, mas eu não consigo, eu tenho minhas defesas, eu tenho meus medos, mas eu quero quebrar isso, apenas porque Cristo está em mim, e eu quero viver com as pessoas para que Cristo exale através de mim. Pai querido, nós dependemos do teu amor para vivermos a vida abundante que Jesus prometeu. Dependemos do teu amor para conseguirmos amar o Senhor, para conseguirmos amar a nós mesmos e para conseguir amar o próximo. Dependemos do teu amor em nós para conseguirmos dar a outra face em um mundo tão difícil. Dependemos do teu amor para entregar além daquilo que perdemos na justiça, entregar não só a túnica, mas a nossa capa. Dependemos do teu amor para fazer além daquilo que somos obrigados a fazer, a andar 1 milha. Ó Deus, dependemos do teu amor para andar a 2ª milha. Andar a 2ª milha com quem nos obrigou a andar a 1ª milha. Andar a 2ª milha com quem traiu a nossa confiança. Andar a 2ª milha com quem nos prejudicou. Andar a 2ª milha apenas para dizer que nós não fazemos as coisas pelos impulsos naturais, mas fazemos as coisas pelos impulsos espirituais. Por isso, derrama o teu amor nos nossos corações nesta noite de domingo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.